da época que ele era como, para os agricultores, que ele era como a semente que vai se encontrar dentro do campo. E assim nós encontramos no Evangelho de Mateus 5 referências diferentes do reino de Deus. Na parábola do semeador, onde a semente é encontrada dentro do sulco; na parábola do grão de mostarda, onde a semente é encontrada no campo; na parábola do fermento, onde ela está dentro da massa; na parábola do tesouro, também no campo; na parábola da rede, onde o reino de Deus será como peixe que está dentro do mar. Então, quando nós olhamos essas referências do reino de Deus, que é a conquista da paz, não é? Todas as parábolas falam da mesma coisa. A temática é o reino de Deus. Mas qual é o denominador comum de todas essas parábolas? É que o reino de Deus está dentro. Sempre a referência é dentro de algum lugar. Então, o reino de Deus, da paz, ele se estabelecerá dentro de nós, dentro do nosso coração. Essa é uma ideia bastante propagada, digamos assim, dentro da nossa doutrina. Mas quando nós pensamos, nós aqui estamos porque estamos buscando a implementação do reino dos céus dentro de nós, qual é o instrumento principal para que esse reino se estabeleça? Nós podemos vir aqui e escutar as preleções, as palestras, nós podemos ir para casa e ler, estudar, mas o reino dos céus só vai se instalar verdadeiramente dentro de nós quando todos esses conceitos e ensinamentos se transformarem em vivências. E para que eles se transformem em vivências, é necessário que nós tenhamos o próximo. É no próximo, é com o próximo, é dentro da nossa vida em sociedade que nós vamos ter a oportunidade de exercitar e de manifestar tudo aquilo que nós aprendemos. E poderemos verificar se o reino dos céus está verdadeiramente se instalando, digamos assim, portas adentro de nossas almas. Então, Emmanuel, ele tem uma frase, aliás, várias vezes ele repete na obra dele, quando ele diz assim: em você há o desejo de seguir para Deus, mas entre você e Deus, o próximo é a ponte. Então, ninguém vai a Deus senão através do próximo. O próximo é a ponte, o próximo é um instrumento. Muitas vezes, quando as pessoas vêm e me perguntam, mas como eu posso me sentir mais próxima de Deus? A gente se sente mais próximo de Deus se aproximando da criação de Deus. E dentro da criação, toda a natureza, mas também nós, o nosso irmão, as criaturas. Quando nos aproximamos das criaturas, nos aproximamos também de Deus. Mas, Suzana, você não falou que essa palestra era uma palestra que você ia dividir uma experiência pessoal? Sim. E a experiência pessoal é a seguinte: há 8 meses atrás, mais ou menos, apareceu uma pessoa na minha vida muito difícil, que me criou uma série de sentimentos muito difíceis de se sentir. Então, quando essa pessoa apareceu na minha vida, eu me vi diante de um grande desafio relacional e entendendo que o próximo é a ponte que me levará para Deus, eu precisei tomar uma atitude. Então é dessa atitude que a gente vai conversar, que eu vou conversar com vocês nessa manhã. Emmanuel, no capítulo 87 do livro Fonte Viva, ele vai dizer assim, o capítulo abre com uma passagem de Atos dos Apóstolos: recebeste o Espírito Santo quando crestes. O que significa dizer isso? Recebeste o Espírito Santo quando crestes. Então, quando nós escutamos
a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus, muitas vezes nós nos sensibilizamos, mas receber o Espírito Santo é deixar que esta mensagem que nos sensibiliza também nos transforme. Então eu queria ter uma experiência de me sentir transformada a partir daquele desafio relacional. Era importante para mim, que estou sempre falando para os outros, que eu integrasse, e para mim mesma, obviamente, que eu integrasse, que eu reconhecesse que aquela relação era uma oportunidade de trabalho e que eu pudesse sentir que todos estes conceitos do qual eu falo para mim mesma estavam sendo trabalhados e, quiçá, minimamente integrados no meu próprio viver. Daí eu comecei, então, a fazer esse trabalho com uma pergunta inicial que está lá na abertura do programa da Brené Brown, que eu realmente recomendo àqueles que gostam que assistam. Ela vai dizer assim: como cultivar relações mais significativas com o outro e comigo mesmo? Como é que a gente faz isso? Foi a pergunta que eu me fiz. Como eu posso melhorar esta relação? E ela vai dizer, como pesquisadora que no momento da vida dela, ela trabalhou essa pergunta como se fosse uma pergunta, até o dia que ela se deu conta que, na verdade, ela trabalhou, essa pergunta como se fossem duas perguntas. Como eu posso cultivar uma conexão mais significativa com o próximo? Como eu posso cultivar uma conexão mais significativa comigo mesmo? E ela percebeu que, na verdade, não eram duas perguntas, era uma pergunta só. Que ter uma melhor relação comigo mesmo é a mesma coisa do que ter uma melhor relação com o próximo. Então, pensando sobre isso, né, e com a referência que o Evangelho nos traz, de que o reino de Deus está dentro e todo o trabalho é para dentro, o primeiro passo, quando a gente toma uma atitude verdadeira de melhoria, se chama responsabilização. Então era importante que eu me responsabilizasse pelo meu processo. E quando a gente se responsabiliza por aquilo que a gente sente, ou seja, não já é mais um problema do outro, mas o problema é meu, há alguns itens que vão acoplados, digamos assim, a esse termo responsabilização. E estes itens são: é necessário que se tenha abertura para pensar novas maneiras, novos paradigmas. Quando muitas vezes eu entro na academia, tem uma frase lá em inglês que diz que é uma loucura você esperar um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa, não é? Só os loucos esperam uma mudança sem mudar nada. Então é preciso que a gente tenha abertura para experimentar caminhos novos. É preciso que se tenha coragem, a coragem verdadeira, que é do autoenfrentamento. É preciso que se tenha flexibilidade, aceitação, vontade de olhar para a história e buscar novos significados, ressignificar alguns eventos, e é preciso muita humildade. Então, com estes elementos, digamos assim, adicionados à minha consciência, eu comecei o processo. E comecei o processo reconhecendo que eu precisava de ajuda. Então, a humildade, nessa hora, ela é fundamental para nos ajudar. E por que eu digo isso? Porque faço muitos atendimentos fraternos. E muitas vezes o espírita é uma alma profundamente orgulhosa e profundamente iludida, porque se convence de que o conhecimento filosófico, cognitivo do Evangelho ou da doutrina deveria ser o suficiente para que ele dê conta de si mesmo sozinho.
o que é, na verdade, uma grande presunção, e me perdoem, uma grande ignorância. Então eu vejo muitas vezes no atendimento fraterno as pessoas falando, mas eu precisava dar conta disso, eu já sei. Quando muitas vezes o que a gente precisa é reconhecer que, apesar da gente ter algum conhecimento, as nossas feridas, os nossos traumas, as nossas dores, a complexidade do nosso psiquismo, é preciso pedir ajuda, é preciso reconhecer quando a coisa é maior do que a gente e dizer, não, eu vou pedir ajuda. E eu comecei assim, pedindo ajuda, porque os sentimentos que eu tive foram tão... me assombraram de tanta forma que eu falei, eu preciso de alguém que me ajude a dar conta disso. Então, liguei para alguns amigos que eu penso têm recursos que possam me ajudar. Entrei de volta em uma terapia e resolvi que ia fazer uma palestra sobre o tema. Porque com isso eu cataloguei o meu próprio processo e no organizar das ideias, me ajudava também a ir me organizando internamente. E lendo o livro Atitude, numa manhã de domingo como essa, bastante ensolarada até, meu filho Jake estava treinando, era com um treinador particular, então eu estava sozinho no campo, e eu sentada na arquibancada, lendo, e passei por uma parte do livro Atitude, onde Andrei recomenda que a gente identifique as nossas posturas. Eu tenho um lápis sempre à minha mão, quando eu leio faço muitas anotações, e comecei então a escrever ali do lado que posturas e sentimentos eu tinha naquela hora com relação àquela pessoa. Vai aí a minha lista. Hostilidade, repulsa, humilhação, crítica, superioridade, julgamento, sentimentos de raiva e de desprezo. Dorme com essa, né? E com estes sentimentos, um dia eu acordei e me senti literalmente como a história do homem da caverna. O homem da caverna é aquele homem que vive numa escuridão completa e com o tempo ele vai sentindo, começa a sentir aquele odor muito forte, pútrido, e ele pensando de onde será que vem aquele cheiro, até que um dia ele tem acesso à luz. E quando ele tem acesso à luz, ele olha para si mesmo, ele vai perceber que o cheiro que há muito tempo ele sentia é resultado das feridas abertas em seu próprio corpo. E ele se reconhece monstruoso e se apavora. E na hora que ele se apavora com a sua própria condição, ele corre de novo para dentro da caverna escura. Mas nós temos a possibilidade, ao percebermos a presença dessas posturas, temos a possibilidade de fazer uma escolha. Ou a gente volta para a caverna escura, ou a gente procura ficar na luz e se curar debaixo da luz. Então, naturalmente, eram sentimentos muito difíceis de se sentir, não é? Mas vejamos que a gente só vai conseguir curar e só vai conseguir melhorar aquilo que a gente primeiro reconhece. E a gente vai falar bastante sobre isso. Eu fiz, então, 2 objetivos para mim naquele momento. Um objetivo filosófico, que era de mergulhar dentro da treva para de lá extrair a luz, e um objetivo prático. O objetivo prático, eu reconheci em mim muitas reações instintivas, ou seja, reações às quais parecia não haver um controle. E eu queria transformar essas reações instintivas em ações. Quem reage é o animal. O animal reage porque ele não pensa. O animal reage porque ele tem medo. E ele precisa se defender. Nós somos ainda, em muito, animais. Muito do nosso viver traduz a nossa primitividade.
Então, longe de pensarmos e escolhermos, nós reagimos. Nós reagimos aos estímulos do ambiente, da posição de um animal que se desconhece. Porque quando nós nos conhecemos, nós então temos agora a flexibilidade de escolher como agir. Alguém me ataca, porque eu me conheço e sei da fragilidade do meu ego, eu reconheço que a minha reação é porque eu estou me sentindo rebaixado, eu estou me sentindo humilhado, e esse sentir não tem nada a ver com o outro, tem a ver com o meu próprio psiquismo, e eu digo para mim mesmo, a minha vontade é de reagir, mas porque eu entendo a natureza deste sentimento, eu não vou reagir mais. Eu vou, então, silenciar e vou trabalhar na minha própria autoestima para que devagarinho esse sentimento se desfaça dentro de mim. Percebe? É isso que nos faz humano. A gente só consegue agir a partir do momento em que a gente se conhece verdadeiramente. Então, esse era o meu objetivo e daí começou, então, o processo de imersão, sempre bastante custoso para o ego, porque quando nós entramos em nós mesmos, verdadeiramente, conscientemente, nós vamos começar a perceber estes sentimentos, essas partes, sombras nossas que o ego não quer saber delas, porque o ego é aquela personalidade que está lá no Facebook, que está lá nas redes sociais, sempre feliz, sempre vitoriosa. Tudo está bem, não é? Então, é muito custoso para o ego quando a gente decide fazer esse trabalho de imersão que vai destruindo as nossas ilusões, as nossas falsas ideias com relação a nós mesmos. Quando a gente mergulha, e se a gente pensar num mergulhador, não é? Mergulhador tem uma roupa própria, tem um tanque de ar nas suas costas. Então eu fiquei pensando, para que nós façamos esse mergulho emocional, psíquico, nós também precisamos de um bom tanque de ar que garanta a nossa sobrevivência e precisamos gerenciar a pressão, porque quando mais fundo o mergulhador vai, maior é a pressão atmosférica. E nós também, quanto mais nós mergulhamos em nós mesmos, mais vital se torna que tenhamos ar suficiente para respirarmos e que consigamos gerenciar a pressão que vem com o mergulho. E qual é a pressão que nós temos dentro e fora de nós? Fora de nós, nós temos e lidamos com as pressões da cultura e com as pressões da religião. A pressão da religião é aquela pressão que exige que nós sejamos bons, perfeitos. Então, é a pressão da melhoria, nós vamos falar. Pressão da cultura, que também espera determinados comportamentos de cada um de nós. Mas nós temos uma pressão interna, que é a pressão que vem do nosso orgulho, que vem do julgamento que nós fazemos de nós mesmos. Então, quando eu tive todos esses sentimentos, eu liguei para o Andrei. Falei para ele, Andrei, estou sentindo isso, isso, isso e isso. Né? Andrei Moreira, muitos de vocês conhecem. E aí ele falou assim para mim, o problema é que você traz, né, esse julgamento moral muito forte dentro de você mesmo. Então você está se sentindo a pior pessoa do mundo. E esse sentir gera uma soma grande de sofrimentos dentro de cada um de nós. Nós, espíritas, somos juízes muito severos de nós mesmos. Então, essa é uma grande pressão que a gente lida quando a gente faz esse mergulho interior e que termina por trabalhar contra nós. Então, 3 técnicas
que nos ajudam a fazer com que esse mergulho seja menos sofrido, seja menos angustiante. Uma delas é pensar que o objetivo da nossa existência não é melhorar. Ah, não, Suzana, como assim? Né? Há 20 anos eu vim aqui no KSSF e todas as palestras as pessoas dizem, não, porque a gente tem que melhorar. Né? E agora vem você aqui e diz que o objetivo da vida não é melhorar. O que acontece quando a gente acorda todo dia e diz, hoje eu tenho que ser melhor? Por baixo dessa afirmativa existe uma crença de que você não é bom o suficiente. Uma crença real. Essa versão minha de hoje não é boa o suficiente. Eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. E com isso, nós entramos numa grande luta com a nossa própria realidade. E é onde entra aqui a importância da aceitação de quem nós somos e onde nós estamos no nosso processo evolutivo. Então, ao invés de você acordar e dizer, hoje eu preciso melhorar, talvez uma alternativa seria nós acordarmos e dizermos, hoje eu vou viver o momento presente de forma consciente e integrada. O que significa isso? Significa que hoje eu vou acordar e eu vou perceber, eu vou me conscientizar dos meus sentimentos, do meu momento presente, de onde eu estou, das minhas experiências, porque nesse processo de conscientização, de estar presente, nós vamos naturalmente, sem pressão, vocês verão, nós vamos melhorando. Mas o propósito não é melhorar, o propósito é estar presente consigo mesmo. Viver o presente tentando se conectar com ele da forma como ele se apresenta. O resultado deste primeiro momento, desta primeira técnica, é você acordar amanhã e dizer para você mesmo, hoje eu sou suficiente. Então amanhã, quando vocês acordarem, ao invés de dizer, hoje eu preciso ser melhor, você vai dizer, hoje como eu estou, eu sou suficiente. E eu não sei como isso soa para vocês, mas para mim, o dia que eu falei isso, e óbvio que eu acreditei em parte, eu continuo tentando acreditar, porque não há mágica nesse processo. É um processo. A gente precisa repetir como se fosse um mantra para ir se convencendo de que nós somos suficientes. Mas quando a gente se sente suficiente, é como se um tanto de ansiedade, de pressão saísse dos nossos ombros. Eu sou suficiente assim como eu estou. E aí a gente vai para uma segunda técnica que ajuda esse mergulho interno, que é abrir mão dos julgamentos morais. Então, no caso que eu estou contando, meu caso, isso significaria dizer que na hora que eu tive todos os sentimentos que eu tive e pude reconhecer, eu não disse para mim mesma, cruzes, que horror, né? Mas olha, que criatura má que você é, que péssimo, que inferior, que infeliz, não é? Porque isso é julgamento. E o que acontece quando a gente julga? A gente exclui. Isso é muito importante. Todo julgamento gera exclusão. Então, quando eu julgo uma parte de mim mesma, eu excluo essa parte. Eu digo para ela, você é ruim, eu não quero te ver.
E quando eu excluo uma parte de mim mesma, eu roubo de mim mesma a chance de abraçar e cuidar daquela parte. Percebamos o seguinte: tudo que nós excluímos dentro de nós mesmos, nós vamos excluir fora de nós. A minha parte agressiva, a minha parte invejosa, a minha parte doente, que eu julgo, eu excluo. E quando eu vejo ela em você, eu falo, eu não quero nada contigo. Mas eu estou tratando em você, não com você, mas eu estou tratando você da mesma forma que eu me trato. Daí a importância de nós não julgarmos, mas abraçarmos todas as partes que nos constituem, como um único caminho. Esse, quando as pessoas perguntam, mas o que é o auto-amor? O auto-amor é a capacidade que nós temos de abraçar todas as nuances ou as personalidades que vivem dentro de nós, que são muitas. Então, a alternativa aqui seria, nesse caso, dizer para nós mesmos, né? Para mim mesma, não só eu sou suficiente, mas eu sou boa. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa divina. A minha essência é amor e luz. Então a gente acorda de manhã e a gente diz para a gente mesmo, eu sou suficiente, eu sou uma pessoa boa. Quem se sente bom, verdadeiramente bom, quem tem o luxo de acordar e lidando com a nossa própria humanidade e se sentir bom? Mas nós somos bons. Nós somos bons. Então, se sentir bom, apesar de todas essas nuances sombrias, porque a sombra não é a nossa essência, a sombra é a falta da luz. A sombra fala não da nossa maldade, mas das nossas fragilidades, das nossas carências. Ficou muito óbvio para mim, na medida em que eu mergulhei dentro de mim mesma, de perceber que tudo aquilo que parecia feio, a hostilidade, a necessidade de humilhar, vinha de carências, de vivências da minha história, que precisava ser cuidado simplesmente, e não arrancado, e não menosprezado. Mas a gente só vai poder cuidar se a gente mantiver junto da gente, não é? E depois vem uma terceira fase, uma terceira técnica, que é a técnica da desistência. Então, a gente, recapitulando, a gente desiste de melhorar e escolhe estar presente por inteiro. A gente desiste de julgar e, ao invés de julgar, há uma alternativa. Ao invés de colocar rótulos, isso é bom ou isso é ruim, eu posso dizer para mim mesma, esses sentimentos, essa postura, ela expande o meu ser. Ela enche o meu ser de vida. Eu me sinto mais inteira, mais viva. Certas posturas e certos sentimentos, não é que eles sejam ruins, mas é como se eles tirassem a minha melhor energia. É como se eles não servissem para a expansão do meu ser. Então a gente não vai também fechar os olhos e não ter uma postura de análise diante daquilo que a gente enxerga dentro da gente. Mas ao invés de colocar o rótulo, isso é bom, isso é ruim, isso presta, isso não presta, a gente pode dizer, isto está acrescentando ao meu ser. Eu me sinto mais viva. Eu sinto mais florida por dentro, ao invés de me sentir mais seca, mais drenada, não é? Então a gente vai reconhecendo aquilo que conspira a nosso favor e aquilo que conspira contra nós.
E depois a gente desiste. A gente desiste de quê? Tem uma lista de coisas que a gente precisa desistir. A gente precisa desistir de criticar. Porque enquanto a gente está na crítica, não há lugar para empatia. A gente precisa desistir de exigir. Exigir de nós mesmos determinados comportamentos e atitudes que nós ainda não estamos prontos para manifestar. É preciso que a gente desista de ter pena de nós mesmos, porque quando a gente tem pena, a gente perde a oportunidade de ver e de perceber a nossa própria força, o nosso próprio poder. É preciso que a gente desista de reclamar, porque enquanto a gente fica na reclamação, a gente abre mão de buscar as soluções. É preciso que a gente desista de acusar o outro. Porque enquanto a gente acusa, a gente fica na posição da vítima, sem qualquer poder de modificação. É preciso que a gente desista dos julgamentos morais em favor de uma postura de mais auto-amor e auto-respeito. É preciso que a gente desista das comparações. Comparar é inevitável. Nós estaremos sempre comparando. Mas nós podemos escolher o que nós vamos fazer com aquela comparação. Se nós vamos usar a comparação para nos empurrar para cima ou para nos esmagar no chão. É preciso desistir das negações. Ah, não, eu não sou essa pessoa, não. Conversava com uma amiga que às vezes fala de uma forma tão dura dos outros. E eu dizia para ela, mas você às vezes é tão dura na sua forma de falar. Eu não. Então tá bom, então acabou a conversa. Porque enquanto a gente não tem nenhuma abertura para escutar, às vezes, porque é uma pessoa muito próxima, não é? Aquilo que o outro tem a dizer, eu gerencio muitas pessoas, então é bastante difícil. E às vezes os meus funcionários dizem para mim determinadas coisas que nem sempre me agradam. Feedback, críticas. Mas eu sempre paro para pensar por que a pessoa, se é verdade ou não é o que menos importa, mas por que a pessoa está me percebendo daquela maneira e onde é que eu posso modificar o meu proceder. Então é preciso desistir de tudo isso que subtrai da nossa vida. Julgamento, crítica, demandas, machucando a nós mesmos, negando quem nós somos, crucificando-nos. É preciso que a gente desista disso tudo e escolha e abra espaço e se nutra de amor, de compaixão, de conciliação, de entendimento, integração, permitindo o nosso sentir, permitindo que o nosso ser se expanda e que a vida floresça dentro de nós. O exercício que nós fazemos ao final dessa reflexão das desistências é dizer para nós mesmos: eu me dou permissão de me autocurar e de ser feliz. Então eu sou o suficiente, eu sou bom e eu me permito me autocurar e ser feliz. Então, nesse sentido, a felicidade não é como os positivistas de hoje falam, tem que botar um pensamento positivo, né? Ou seja, um positivismo mercantil, uma indústria que está fazendo aí milhões e milhões de dólares, tentando impor em um terreno cheio de lama um tapete verde para convencer as criaturas sem que elas tenham a oportunidade de sentir a tristeza, abraçar a tristeza, não é? O próprio desapontamento consigo mesmo, enfim, é preciso entrar na escuridão. Ninguém entra na escuridão cantando alegre e dizendo, não, eu sou positivo aqui no escuro. Não.
A gente mergulha no escuro e lida com todos os sentimentos do escuro para sair de lá iluminado. Então a alegria não é alguma coisa que a gente compra aí nas opções atuais. É um processo, é um resultado interno que vai vir naturalmente. Então essa primeira fase desse mergulho que a gente faz, eu gosto de pensar que é uma fase de desobstrução do ambiente psíquico nosso. A gente está abrindo espaço para que o nosso mundo interno ele possa se manifestar de forma mais livre, sem todas esses parâmetros que não permitem que o nosso ser real se manifeste. Nesse processo, já desses meses todos, era um processo que eu fiz terapia, fiz um tempo, vou voltar. E porque quando preparei essa palestra eu já fiz alguns meses atrás. Aí quando eu fui olhar hoje de manhã, estavam umas partes ainda em inglês, eu botei em português. Eu falei, gente, mas estou muito longe de resolver essa situação, preciso continuar. Então acho que a cada 2 meses eu tenho que refazê-la para ver onde é que eu estou no meu processo. Mas parte do processo foi também, vinham os sentimentos e eu escrevia. Então, vou ler para vocês uma das coisas que eu escrevi. Eu descanso nessa música. Eu estava no teto da minha casa escutando uma música clássica, um dia de sol, olhando a rua. Eu descanso nessa música. Me acolho nessa hora. Me permito sonhar meus próprios sonhos e voar para bem longe, onde eu me encontre e se faça a paz. Eu me permito voos outrora impossíveis. Respiro, alivio, retraio, expando, contraio e dou luz a um novo ser. Glorifico Deus em mim e no alto, para mais além, a vida estuante de tantos que antes jornadearam e ofereceram o que hoje é parte inerente de mim. Corre a lágrima singela, reconhecendo um novo alvorecer, sustentada por tantas mãos que, mais do que pão, me deram tudo que vinha a ser. Recebo de mãos abertas o presente que a vida me deu, e com cuidados e sem entravos, guardo meu tesouro e o ponho onde escolho. E mudando agora a direção, acolhida por mim, pedaços colados, passado resgatado, encontro silêncio por fim. Obrigada, Senhor, pelo que sou, nem boa e nem ruim, humana inteira, amiga e parceira de mim. E aí, voltando para mim, o que aconteceu então nesse processo, né? Essa relação difícil se tornou a ponte precisamente que permitiu que eu, entrando dentro de mim, lidasse com algumas dores, com alguns lutos, com algumas áreas de carência, dentro daquela figura que Rossano Kinge usa de entrar dentro do deserto pessoal, onde a gente precisa de tempos em tempos entrar sozinho na solitude do nosso próprio ser. E dentro desse deserto, alguns temas vieram à mente, que eu acho que são temas comuns à nossa humanidade. E foram eles. Eu tenho um incômodo severo com desorganização. Então, me dei conta do quanto de neurótico esse processo é para mim. Eu senti um senso de intrusão dentro da minha vida, como se essa pessoa estivesse como uma intrusa na minha vida. Me dei conta do desejo de ser vista, de ser amada, mas também de amar. Senti uma sobrecarga das expectativas alheias, principalmente dos meus pais em mim. Necessidade de desempenhar meu papel na vida com perfeição. Necessidade de buscar a aprovação externa. Então, inevitavelmente, quando a gente faz esse mergulho interno, ele nos leva à nossa criança interior. Todos nós temos uma criança interior, uma criança que precisa de cuidados. Por quê? Porque nossos pais não foram perfeitos, nossos avós não foram perfeitos, e todos nós vamos ter, por
melhor que eles tenham sido, foram os pais ideais, os pais que nós precisávamos ter, eles são humanos. Eles também têm as suas feridas, também têm as suas histórias. Então, naturalmente, nós temos uma criança interior e, por mais que queiramos ser pais perfeitos, nossos filhos também terão, amanhã ou depois, as suas crianças interiores, que eles, enquanto adultos, terão que cuidar. Quando nós encontramos a nossa criança interior, nós temos duas alternativas. A gente pode continuar criança, dizendo para a mamãe, para o papai e para a vida, eu quero, vocês não fizeram, eu estou carente, eu não fui atendido, e ficar na reclamação, na vitimização, ou a gente pode olhar para aquela criança e dizer, eu te vejo, eu vejo as suas necessidades, mas hoje eu estou aqui, eu sou você que cresci, e hoje eu vou tomar conta de você. Você está carente, eu te cuido. Você precisa ser te visto, eu te vejo. Você está sentindo falta de amor, eu te amo. E a gente então toma as rédeas da nossa vida e começa o processo de cuidar e de atender essa criança interior. E para tal, há 3 atitudes que vão ajudar muito nos 6 minutos finais que me restam. 6 minutos, Marisa. São 12h24. Vou terminar 12h30 em ponto. E aí nós temos algumas estratégias que nos ajudam a lidar com essa criança interior. Primeiro, perdão. Perdão, perdoar a quem? A nós mesmos, pela nossa própria humanidade, né? Como se fosse preciso, mas é preciso. Perdoar os nossos antepassados, os nossos pais, os nossos avós, pelas suas imperfeições, porque eles também estão numa jornada. E se hoje nós somos imperfeitos, com todos os recursos que nós temos, imagina eles, com a vida que tiveram, com a geração que tiveram, com a cultura que tiveram. Cada um nos deu aquilo que pôde dar. Então a gente se enche de gratidão, de perdão, a gente perdoa e sente gratidão por aquilo que a vida nos trouxe. Na medida em que nós perdoamos, que nós reconhecemos que aqueles que vieram antes de nós são tão humanos como nós, já um tanto de leveza toma conta da nossa alma. E a gente sente gratidão. Sentir gratidão é olhar para aquilo que nós recebemos e focar naquilo que está cheio, ao invés de focar no vazio. Então, há pais que foram péssimos. Vamos combinar. Não é? No entanto, e eu estava fazendo unha já há um tempo atrás, e a manicure conversava comigo sobre a história de vida dela e o quanto que os pais foram faltosos. E eu disse para ela, mas veja que quem você se tornou hoje é resultado de tudo que seus pais te deram, mas também de tudo que te faltou. Porque aquilo que te faltou fez com que você lutasse, fez com que você se tornasse uma pessoa mais criativa, te deu elementos de força que talvez você não teria. Como a história da árvore, das 2 árvores que nascem em quintais vizinhos. As 2 tinham bons jardineiros, mas um jardineiro era devotadíssimo e o outro um pouco atarefado, um pouco esquecido. Então vem um dia que uma grande tempestade vem e a árvore que tinha o jardineiro excessivamente devotado, ela cai e morre. E a outra, ela quebra os galhos, mas ela sobrevive. Por quê? Porque como faltava água de tempos em tempos, era preciso que as raízes se aprofundassem. Então, quando falta água na nossa vida, a gente cria raízes e vai buscar a água em
antepassados, em amigos, dentro de nós mesmos, a vida que nós temos sob a perspectiva da doutrina espírita é a melhor vida para nós. Os pais que nós recebemos foram os pais perfeitos. Perfeitos na sua imperfeição. Perfeito no que eles deram e no que eles não puderam dar. Assim também somos nós somos pais imperfeitos. Mas então a gente se enche de gratidão. Eu confesso que na minha história de vida tinha muito pouca conexão com os meus avós paternos. E a partir disso, coloquei a foto deles no meu escritório e comecei a ter gratidão, pensando nesses homens que até então o meu julgamento excluía da minha vida, como homens que talvez não estivessem tão emocionalmente disponíveis. E comecei a ressignificar a história, a dar à história um outro significado e a pensar, eu não sei o que eles viveram, eu não sei o que foi viver no tempo em que eles viveram, eu não sei a luta que eles passaram, mas eu sei que hoje eu estou aqui, nos Estados Unidos, vitoriosa, doutora, porque eles fizeram o que eles puderam fazer e proporcionaram a vida dos meus pais, que também me deram o melhor que eles puderam. E aí eu comecei a ressignificar a própria história com meu pai, que desencarnou há 2 anos atrás, com quem eu tinha uma distância muito grande. E eu andava, agora eu me entusiasmei, e eu andava pela rua e estava escutando um TikTok da Lady Gaga, que eu adoro, num Super Bowl da vida, e ela tocando aquele piano maravilhoso, ela para e fala, Hi Mom, Hi Dad. Eu estava caminhando, eu parei, deu uma tristeza. E eu falei para mim mesmo, como eu gostaria que o meu pai estivesse aqui, eu pudesse falar para ele, Hi Dad. Esse pai que tinha sido tão distante. Mas aí eu me lembrei, mas eu sou espírita. Aí eu olhei para o céu e falei, Hi Dad. Me lembrei assim, de repente. Falei, Hi Dad, né? E continuo trabalhando na minha relação com ele. Agora vocês vejam, tudo isso foi resultado dessa divina criatura que apareceu na minha vida, categorizada inicialmente como um tormento, mas que continua me atormentando, mas que permitiu todo esse trabalho, todo esse processo de olhar para dentro e de aprender tudo isso. Mas ele nem inglês fala. E finalmente, a paciência, o último item para a gente fechar aqui. A paciência é a ciência da paz. Então, fazer a paz conosco mesmos. Ter paciência com o nosso próprio tempo, não é? Há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para chorar, para sorrir, para morrer, para renascer. Cada um de nós, como a natureza tem seu tempo e tem seus ciclos, nós também somos natureza. Nós temos os nossos tempos, nós temos os nossos ciclos. Então é preciso fazer paz com o próprio processo, com o próprio tempo de cada coisa. Então, se vocês me perguntarem como você está nesse processo, e eu disser assim para vocês, olha, eu gostaria de estar já uns passos mais para frente, não é? Mas isso então é o quê? É um desrespeito ao tempo. Então eu digo, eu estou onde eu estou conseguindo estar, né? A cada dia fazendo assim progressos pequeninos, às vezes um passo para frente, 3 para trás, 2 para frente, assim a gente vai para frente e para trás, porque o progresso é assim. As nossas feridas são muito profundas. Às vezes eu me impaciento e digo para a Sherry, para minha companheira, né? Mas eu já senti isso, eu já trabalhei isso na terapia. Por que eu estou sentindo tudo de novo? Ela falou, porque não terminou de trabalhar.
Se achava que tinha terminado. Mas se aquilo continua voltando, é porque ainda tem trabalho para fazer. Então é preciso ter paciência. Porque muitas vezes a gente olha uma dor e a gente vai cuidar de um aspecto daquela dor. Mas a dor não se resolveu, ela vai voltar, ela volta em ciclos. Então, perdão, gratidão e paciência. A paciência, ela se apoia na realidade ao invés de lutar contra ela. Ela aceita a realidade de quem nós somos. Vou terminar deixando para vocês um outro texto que eu escrevi. Hoje, que fala da ordem das coisas. Hoje me vejo uma adulta que preza a ordem, a arrumação, o controle. Mas me dei conta, finalmente, que a desordem era interna. Comecei devagarinho a pôr coisas e peças em seu devido lugar. Reposicionei pessoas em meu coração. Abri espaço para que pessoas importantes que estavam na periferia se achegassem para o centro. Liberei-me de expectativas inalcançáveis. Passei a vassoura em exigências descabíveis. Tirei o pó das culpas. Abri mão de acusações e pus flores de gratidão por toda a casa. Abri as janelas para que a brisa da paciência tomasse todos os cantos e arejasse meu viver, e pus um incenso da compaixão nos cômodos principais. Outro dia eu olhei para uma mesa meio desorganizada. Dessa vez já não me incomodou com tanta profundidade. Já não me pareceu tão absurdo ou tão importante que fosse imediatamente arrumada. Internamente, a casa já estava mais organizada, e em mim havia mais espaço para entendimento, humanidade, flexibilidade e menos rigidez. É assim, então, que, olhando para dentro de nós mesmos, trabalhando as nossas próprias feridas, as nossas próprias carências, acolhendo todos os aspectos do nosso ser, que nós vamos poder também olhar para o outro e acolher o outro da forma que ele é e onde ele está. Brené Brown estava certa. Como melhorar a relação, fazer as relações mais significativas e melhores com o outro e comigo mesmo. É uma só pergunta, com uma só resposta. Muita paz. Suzana, muito obrigada pela sua visita, por todo o estudo, por dividir com a gente coisas tão bacanas que a gente com certeza aproveita muito. Que bom estar aqui, ver essa casa cheia. Gente, olha para os lados, olha quanta gente aqui hoje, olha quanta gente a gente não via há tanto tempo. É tão bom esse sentimento, esse momento aqui, né? Ter Suzana aqui hoje traz tantas recordações, é tão bom isso, a gente tem que fazer mais vezes isso. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela presença de vocês. E antes da gente passar para a parte dos passos, eu queria passar alguns avisos, porque junho é um mês muito especial, e não é porque é festa junina, tá? Não se animem. Também, mas a gente vai ter festas, porque geralmente no KSSF é junina, porque junho é o mês de aniversário do KSSF. Essa casa faz 20 anos. Gente, é muito tempo. São muitos estudos. Marisa, antes que a gente começou cedo, né? Começamos na evangelização, né, Marisa? Abrimos primeiro essa linha da evangelização. Mas pensa bem, 20 anos que tem pessoas que trabalharam para essa casa não fechar. É incrível, gente, é muito trabalho, né? É muita dedicação de várias pessoas que estão e que passaram por aqui. E isso segue um trabalho constante, pelo carinho de muita gente. Mas também a gente precisa de manter a casa física. E hoje a gente tem um almoço maravilhoso do Branners, da Lucimara, que gentilmente está sempre aqui ajudando, apoiando. Então, quem ainda não comprou almoço, eu acredito que ainda tenha. Não precisa sair agora, tá? Dá tempo de comprar, não saia correndo. Mas assim, leva, congela, dá para alguém. Põe no carro. Quantas vezes a gente, sem saber, vai encontrar alguém na rua? Né? Se você, eu não quero, não preciso, não gosto, não como carne.
Tem problema, compra, congela, levar para o vizinho, ajuda a gente também, é uma forma de manter a casa. A gente agradece tremendamente esses apoios de sorrisos, de abraços e também financeiros, tá? Então, para a gente passar, acho que não tem todos os avisos ali, mas eu vou falar para vocês, então, que junho é um mês de celebração, de comemoração da casa. Abrimos aqui hoje com a Suzana a Semana Espírita, que a nossa semana é de 10 dias. Não sei se vocês perceberam, mas a nossa Semana Espírita, ela dura 10 dias, tá? Não é 7 dias. É quase uma quinzena espírita. E as férias são curtas. Eu descobri isso, que a nossa semana é grande e as férias são curtas. Esse é o tempo do KSSF. Então, olha só, hoje começamos com a Suzana, a gente vai seguir aqui até o dia 26, então tem bastante programação. A gente tem quarta-feira o nosso collab aqui na casa. Pessoalmente, não precisa mais ficar no virtual, né? Vamos realmente de muita coisa, a gente não precisa mais do virtual. Já dá para sair de casa, já tem muita coisa aí que a gente está fazendo normal. Voltar ao centro, à casa espírita, aos estudos, também já é uma coisa, né, normalzinha, a gente está voltando. Então, quarta-feira, o tema dentro dessa semana espírita, que é o tema de todo o estudo, em nossas mãos. Então, esse é o tema de todo o estudo. Quarta-feira vai ser um collab, aqui quarta-feira, 7 horas da noite, com a Marisa, com a Lina e eu. Fui convocada para estar aqui, quarta-feira com vocês. Quinta-feira vai ter uma palestra com a Eulália Bueno. Aí foi um presente da federação, né? A federação. Encaixou justamente. Tem tempo para passar? Ele está aqui, a gente vai ver se passa. Tá bom. Vamos ver se passa. Então eu vou falar rapidinho para dar tempo de ver o vídeo. Então, a Eulália Bueno, que a federação trouxe para cá, e a gente vai ter o prazer de recebê-la aqui. Ela vai falar de um tema muito bonito, Floresça onde foi plantado. Incrível, né? É um bacana. E aí, sábado, a Marisa escreveu do Alexandre, não deu tempo, eu não sei. Uma palestra aqui pra gente no sábado, às 11h30. O Alexandre é uma pessoa que participou muito aqui da casa. Hoje ele dirige um centro em Orlando e vai estar aqui com a gente no sábado. Aí a gente tem a palestra no domingo, que é o dia 19. Às 10 horas inicia os trabalhos. Olha que lindo, a Igreja de Jesus por nossas mãos. Porque é isso, né? Agora está com a gente aqui a bola, ele passou pra gente. No domingo, qual é o título aí, Claudinha? Tereza Aires é do Cefa, nossa companheira. Tereza Aires do Cefa, Mente, Coração e Mãos. E depois às 11h30, Como brilha a vossa luz? Brilha a vossa luz. Atitude, brilha a vossa luz. E a gente vai seguir. E vai ter outras palestras. A gente vai avisando, porque é muita coisa para lembrar, né? Realmente, assim, só para vocês saberem que vai ter dia 26, vai ter um café da manhã aqui de comemoração do aniversário do KSSF. E a gente também vai ter uma palestra depois desse café da manhã. E eu tive, assim, a satisfação, a alegria de poder estar aqui com vocês. A palestra vai ser minha. E qual é o tema? O tema saiu hoje cedo. Que a Marisa me desafiou ontem, a gente teve uma reunião de trabalhadores, os bastidores aqui da Casa Espírita, que vocês não sabem o que acontece. Tivemos uma reunião aqui ontem de trabalhadores, e a Marisa começou a falar e falou assim, então, a Estela vai fazer do dia 26, mas ela não deu o título. E ela falou... Aí eu pensei, e o título que me deram é Juntos Somos Melhores. A gente vai encerrar o café da manhã, celebrando todos esses estudos e lembrando que juntos nós somos melhores com certeza. Então, esses são os avisos, temos avisos também. 22 é o aniversário da casa, né? Quarta-feira. Quarta-feira, 22 é o aniversário da casa, a Tânia Menezes. A Tânia, é verdade. Às 7 horas, Mãos que amam, semeiam e agasalham. Mãos que amam, semeiam e agasalhos com a Tânia, ela é da Mansão do Caminho, vai estar com a gente no dia 22, que é a data oficial do aniversário do KSSF. Então, muita coisa para se livrar, divulguem, apareçam, venham para o café da manhã, entrem, coloquem o seu nome ali na livraria, a Marcinha coloca o telefone de vocês ficam sabendo de todas as programações e de todos os bons dias, as coisas que a gente divide no grupo. Olha, tem muita coisa também aqui na casa acontecendo, de estudo, nós temos estudo do livro, temos 2 estudos de livro, Paulo Estevão, o livro da Joana de Ângeles, temos vários estudos aqui. Eu não vou me estender muito pelo horário, eu vou passar o vídeo aqui para vocês, e eu vou pedir, então, depois do vídeo, se a Suzana pudesse fazer a oração final para a gente. Então, depois da oração, a gente vai fazer a parte dos passos, e vocês podem ficar sentados que a gente vai chamar vocês. Agora a gente vai passar o vídeo, agora aquele pensamento positivo para o vídeo passar, e eu desejo um excelente domingo. Esse é o momento.
Quem tem fé vai a pé. Vai. Separados dos outros, seremos pontos de vista. Seremos. Os computadores estão velhos, o pessoal pensa que é obsessão. Não é não. Tem que trocar. Vocês vão locais. Aqui, nós desenvolvemos a amorosidade através de transformando nossa casa. Isso aqui é só para vocês voltarem. Na próxima vez vai estar passando o vídeo. História do centro. O vídeo fica para a próxima. Então, meus queridos, vamos aproveitar esse momento final, tranquilizando os nossos corações, para entrarmos em sintonia com os nossos mentores nessa prece singela, dizendo: Senhor, deixa que te agradeçamos pela oportunidade bendita de aqui estarmos presentes ou conectados na manhã de hoje, revendo os conceitos importantes de Teu Evangelho e buscando, Senhor, conectar contigo. Abençoa, Mestre, ao nosso esforço, a nossa intenção. Sustenta o nosso caminhar, guia, Senhor, os nossos passos. Enche o nosso coração de coragem. Ajuda-nos, Mestre, a termos olhos de ver e ouvidos de ouvir. E ajuda-nos, Senhor, a buscarmos estar contigo cada dia mais, próximos da Tua presença, permitindo que o Teu Evangelho haja portas adentro de nós mesmos. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um de nós aqui presentes, nos dois lados da vida. Estende, Mestre, as vibrações benéficas desta hora para os nossos lares, para os nossos familiares, para todos os nomes que são trazidos para esta casa, as listas intercessórias, os atendimentos fraternos, os nomes projetados nas nossas orações, que todos possam, Senhor, ser acolhidos pelo Teu amor e que da mesma forma que nós sentimos as doces presenças aqui, vibrando a nosso favor, que estas vibrações de paz possam estar com aqueles que choram e sofrem. Particularmente, Senhor, aqueles que não têm como nós a profunda alegria de Te conhecer. A todos que se encontram na escuridão do desespero, das angústias, do crime, das loucuras, que todos possam, Senhor, ser tocados pelo Teu amor e que nós possamos sempre ser inspirados e ajudados a manifestar cada dia mais o Deus que somos, a nossa própria beleza, a nossa própria luz, a favor de nós mesmos e a favor de um mundo melhor. Obrigada mais uma vez, Mestre,
pela oportunidade desta manhã, para nós que aqui estamos presentes, a possibilidade sem preço de poder abraçar uns aos outros, de podermos estar neste ambiente físico, acolhedor, benéfico. Por essa bênção, Senhor, a nossa mais profunda gratidão. Abençoa esta casa e a cada um de nós para que possamos permanecer firmes no nosso compromisso, não só de receber, mas de retribuir. Não só de receber, mas de aqui estar, de corpo e de alma, vibrando, trabalhando, de mãos dadas, a favor do progresso e da paz. Despede-nos na tua paz e se conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Aqueles que desejarem tomar passe podem continuar sentados.